Irmãos, nós estamos nessa série de mensagens com o tema Vivendo em Família. E hoje, então, encerra-se essa série de mensagens, mas é certo que o assunto nunca se esgota. Sempre há o que nós aprendemos, sempre podemos e devemos buscar na palavra do Senhor o conhecimento para saber agir também em nossa família. Nós já vimos sobre a questão dos pais, a postura dos pais, dos filhos. Falamos no Dia das Mães sobre a importância das mães. E hoje o tema desse encerramento dessa série de mensagens é Construindo um Lar. E o texto bíblico que servirá de base para a mensagem é Provérbios, capítulo 24, versículo de número 3. A proteção das nossas famílias está exigindo cada vez mais de cada cristão, de cada discípulo. Nós vivemos algumas crises de valores. Essa semana eu estava caminhando aqui nas ruas de Herval do Oeste e uma pessoa me abordou, se aproximou de mim e disse assim: pastor, os meus pais com quase 40 anos de casado se separaram. Com quase 40 anos de casado. E nós vemos as famílias sendo atacadas, famílias sendo destruídas, se perdendo. A nossa, ou essa educação moderna está extraviada também. As instituições muitas vezes não sabem o que fazer, como agir. E a igreja do Senhor é a resposta para a família. A igreja do Senhor, Deus tem levantado para ser resposta de Deus nesse tempo de que nós vemos crises, inclusive na família, mas que a igreja do Senhor possa ser esse referencial, inclusive na família. A Bíblia nos fala que o nosso adversário, que é o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o texto ainda continua dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E é com essa parte que devemos nos apegar. Temos vida no Senhor. Como construir um lar? Vamos lá, Provérbios, capítulo 24, versículo de número 3, diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Vamos falar? Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Só os homens, por gentileza. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. As irmãs? Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Vamos tentar falar esse texto sem olhar? Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Ufa! Conseguimos. Sabedoria. Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento, com entendimento, esse lar, ele é consolidado. E é sobre essa ideia, sobre esse princípio da palavra do Senhor que eu gostaria de falar com os irmãos. Algumas áreas da nossa vida, da nossa família, que nós precisamos atentar para que, de fato, venhamos a estabelecer um lar. Como construir um lar? O primeiro ponto da mensagem é sabedoria para a construção. Nenhum lar se constrói no acaso. Aconteceu, quando eu vi, eu tinha um lar estabelecido. Quando eu me dei conta, o meu lar estava pronto, estava formado, tudo direitinho, a esposa, o marido, os filhos, todos bem educados, tementes ao Senhor. Não é assim que acontece. É preciso que haja intenção para construirmos um lar. Um lar, ele não se constrói do acaso. Não teremos um lar se nós não tivermos intenção de estabelecer esse lar. Se eu e você não tivermos essa intenção, eu preciso construir o meu lar. Eu preciso estabelecer a minha família.
Eu preciso estruturar a minha casa. E é preciso, então, sabedoria para construirmos esse lar. Sabedoria. E eu convido você a encontrar na sua Bíblia, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, a palavra diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Com sabedoria nós construímos o lar. Esse texto que acabamos de ler nos fala que aquele que constrói uma casa, ele precisa ter sabedoria para saber qual alicerce usar, qual é a base que teremos ou estabeleceremos para a nossa família. Nós precisamos, meus irmãos, saber aonde estamos firmados, quais são os valores que sustentam a nossa casa. Se nós vivemos a nosso bel prazer, se nós vivemos por aquilo que julgamos ser o correto, ou se nós vivemos baseados na palavra do Senhor. O texto nos mostra duas construções. Alguém construindo sobre o solo rochoso e alguém construído sobre um solo arenoso. E os irmãos que bem conhecem essa passagem, e quem está ouvindo pela primeira vez, pôde perceber que ambas tiveram infortúnio. Chuvas, ventos, enchentes, ambas assolando a casa. O que acontece é que aquele que constrói a sua casa sobre um solo rochoso, quando os problemas vêm, essa casa permanece. Então, o seu lar, você tem um lar, quer estabelecer o seu lar? Qual é a base de sustentação da sua família? As decisões dentro de casa são tomadas no ímpeto, são tomadas no momento de nervosismo, ou são tomadas baseadas na palavra do Senhor? Nós precisamos, meus irmãos, com sabedoria, construir o nosso lar, a nossa família. Nós precisamos de sabedoria para construir o nosso lar. Esse texto nos mostra que existem dois tipos de solos e nós devemos escolher em qual deles vamos estabelecer o nosso lar. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, nos fala do estabelecimento da família. Então, se em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, nós vemos que Deus estabeleceu a família, é Ele e somente Ele que pode dar sustentação a essa família. As ações que você tomou esta semana, ou tem tomado nesses últimos dias, você encontra base na palavra do Senhor? Se aquilo que você tem feito, está fazendo, falando, pensando, decidindo, planejando, tem sustentação bíblica? Se não tiver, meu irmão e minha irmã, cuidado. É com sabedoria que construímos um lar. O texto nos mostra, ou a palavra do Senhor nos ensina, que a mulher
que tem sabedoria, ela ajuda a edificação do lar. Mas se a mulher não tiver sabedoria, com as próprias mãos ela destrói. Olha a importância da mulher dentro da família. Olha só. Então nós precisamos, meus irmãos, saber que é preciso sabedoria para construirmos o nosso lar. Ainda falando sobre isso, eu convido você a encontrar na sua Bíblia Deuteronômio, no começo da Bíblia, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. A partir do versículo 6 também. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Quer construir um lar? A palavra do Senhor deve ser estabelecida na sua família. Quando aquele rapaz me procurou essa semana e veio na minha direção e me falou sobre aquilo, eu disse, quem sabe não seja esse o momento do Evangelho chegar na família. Quase 40 anos e o inimigo tentando destruir um casamento. Quando um casamento se desfaz, não é apenas o casamento. Os filhos sofrem com isso. Os parentes próximos, os amigos sofrem com isso. A sociedade sofre com isso. E como é bom nós vermos pessoas que celebram o seu casamento, celebram bodas e casamento, fizeram já 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos mais, 50 anos de casado, e aí vão, que maravilha, que bênção que é para a família, que bênção que é na cidade esse testemunho. Que o seu casamento seja esse referencial de bênção na sua família, em nossa cidade. Mas com sabedoria você conquistará e construirá um lar. Com sabedoria. É preciso que haja sabedoria. E como? Estabelecendo a palavra do Senhor dentro da família. Esse texto que acabamos de ler diz que nós devemos ter a palavra, ler a palavra, ensinar a palavra na família. Quem tem filhos pequenos, você tem investido tempo ensinando seu filho, seus filhos, a palavra do Senhor? Esse é um momento fundamental, aonde você está estabelecendo as bases no seu filho também. Então, sabedoria para a construção. Segundo ponto é sangue para proteção. E eu convido você a encontrar o livro de Êxodo, capítulo 12, comecinho da Bíblia. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 21 até o verso 23. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Esse texto fala da cobertura do sangue de Jesus. Para construirmos a família, precisamos de sabedoria.
para construirmos a família, construirmos um lar, precisamos do sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o que nos purifica de todo o pecado. Esse texto nos mostra que as famílias estavam desprotegidas. As famílias estavam para sair do Egito para a terra da promessa, para Canaã. Mas antes dessa saída, eles precisariam de um sinal, o sangue nas portas das casas das famílias. O sangue é o que traria a proteção quando o destruidor passasse, aquela família estaria protegida. O sangue de Jesus é o que nos protege. Jesus Cristo entregou seu próprio sangue, entregou sua própria vida, derramou o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Na abertura do culto, a pastora já fez essa pergunta e mais uma vez eu faço. Você já entregou sua vida ao Senhor Jesus? Você já entregou a sua família em oração ao Senhor? O sangue de Jesus é o que nos protege. Olha só, 1 João, capítulo 1, versículo 7, finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 1 também, e o verso de número 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros, diz o texto. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Para ter comunhão é preciso andar na luz. E quando temos o sangue do Senhor Jesus sobre nós, temos a purificação de todo o pecado. Famílias são destruídas porque lhes falta o sangue de Jesus. Porque lhes falta a receber a Jesus Cristo em sua vida, em sua família, para lhes trazer o livramento quando o destruidor, quando o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, bate na porta da família. E é certo, meus irmãos, que as nossas famílias têm sido atacadas. É certo que vivemos dias em que as famílias estão sendo muito atacadas, os valores familiares, e nós precisamos nos manter firmes, isso com sabedoria, isso com o sangue de Jesus nos protegendo, nos purificando de todo pecado. Amém também? Então, quer construir um lar? Sabedoria. Quer construir um lar? É preciso que haja o sangue do Cordeiro nesta casa, nessa família. E último, são 3 S's: sabedoria, sangue e o último aqui, súplica ou oração. Sabedoria para a construção, o sangue para a proteção e a súplica para a sustentação do lar. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, somente o versículo 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A súplica, a oração, nos faz lembrar de que nós precisamos do Senhor. A súplica, a oração, mostra que nós somos alguém gratos ao Senhor, carentes do Senhor. Quando nós oramos, nós precisamos nos humilhar. E um coração humilde é o que as famílias precisam. Quantas vezes a pessoa tem um coração muito arrogante, soberbo, e aí o conflito é estabelecido. Quer construir um lar? É com sabedoria que se constrói.
Na carta de Tiago, capítulo 1, diz que quem precisa de sabedoria deve pedir a Deus. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Peça sabedoria ao Senhor. Deus, eu preciso de sabedoria para construir o meu lar. Hoje nós temos pessoas morando debaixo do mesmo teto, mas eu não posso dizer que isso é um lar. Ainda não é um lar, mas eu quero construir um lar e eu preciso de sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria. E esse texto diz: quem precisa de sabedoria, peça ao Senhor. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Precisa de sabedoria? Você quer construir um lar? Peça sabedoria ao Senhor. Segundo, a proteção do sangue do Senhor Jesus. E agora quero ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro sem mancha e sem defeito. É pelo sangue de Jesus que nós podemos dizer que temos um lar ou que estamos construindo um lar. É com sabedoria do Senhor que esse lar é construído. E através também da oração. Último texto sobre isso que leio está em Romanos capítulo 12 e o versículo 12. Romanos 12, 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Quer construir um lar? Aqui nós temos nessa mensagem dessa noite uma receita. É preciso sabedoria, é preciso que haja também súplica e é preciso que haja o sangue do Senhor Jesus sobre as famílias. Você quer construir um lar? Você está disposto a pedir ao Senhor sabedoria? Você está disposto a clamar ao Senhor em oração? Porque um lar ele não vai se estabelecer sem que haja uma intenção. Salmo 125, ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Aqueles que confiam no Senhor. Nós precisamos de um lar, meus irmãos. Precisamos construir esse lar. E quantas pessoas eu vejo que têm esse desejo, têm essa intenção, mas não sabiam como fazer. Olha que palavra para mim e para você. Olha que direção de Deus para mim e para você. Não basta você sonhar com um lar. Ah, como eu desejo ter a minha família, estabelecer minha família, como eu tenho um sonho de ter a minha própria família, de estabelecer, construir um lar. É preciso que haja sabedoria, é preciso que haja intenção, é preciso o sangue do Senhor Jesus para proteger a família, é preciso de oração para que essa família venha a ser estabelecida. Do contrário, será apenas um sonho. Nós lemos que existem pessoas construindo a sua casa sobre o terreno rochoso e pessoas construindo a sua casa sobre um terreno arenoso. A escolha sempre será nossa, sempre será minha e sua. Gostaria que você meditasse sobre isso. Enquanto os irmãos do louvor vão se preparar, eu quero encerrar lendo Salmo 127 com os irmãos. Salmo de número 127. Vamos fazer de nossas casas um verdadeiro lar.
Salmo 127, versos de 1 a 3. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Se não for o Senhor que construir a nossa família, construir um lar, não vai ser eu e você que conseguiremos. É por isso que nós precisamos de sabedoria, de súplica e oração e do sangue do Senhor Jesus. Você quer fazer da sua casa um lar? Aqui está a receita. Como eu disse aos irmãos, não basta ter a intenção. Ah, como eu queria que na minha casa fosse assim. Peça ao Senhor sabedoria. Peça ao Senhor em oração. Clame ao Senhor para que o sangue do Senhor Jesus esteja purificando a sua família. E o Senhor reina sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Parece tão simples, mas existem famílias sendo destruídas porque lhes falta esse conhecimento. Existem famílias que não estão hoje estruturadas porque carecem disso. Sabedoria para a construção, súplica para a sustentação, e precisamos também da súplica e do sangue para a proteção. Precisamos, meus irmãos, do Senhor para construir um lar. Nós vamos louvar o Senhor nesse encerramento desta série de mensagens sobre família. E nós vamos louvar o Senhor com essa canção da família que nós elegemos como para essa série de mensagens.